Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui hoje na missão de divulgar o Evangelho segundo o Espiritismo e normalmente as minhas falas eu tento ser sempre fiel a este Evangelho. Portanto, pedindo a permissão para Jesus para estarmos aqui, porque Ele disse, quando estiver um ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então, nesse espaço aqui com vocês, mesmo de forma virtual, nós estamos unidos a Jesus. Que Ele visite o coração de cada um de vocês, visite em especial o meu coração para que eu possa falar de forma simples e amorosa para cada um de vocês sobre a temática que nós vamos tratar daqui de Feira de Santana, da Associação Espírita Jesus do Nazaré. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Viva Jesus em nossos corações com a temática Bem-aventurados os aflitos, que para quem quiser aprofundar está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito de falar, meus irmãos, em um autor, Inácio de Loyola, que ele nos diz de forma bastante amorosa, numa escrita simples e suave, que diz: para os que creem, nenhuma explicação é necessária, e para os que não creem, nenhuma explicação é possível. Por que eu trago essa frase inicial de Loyola? Porque muitas pessoas tentam barganhar com Deus, perguntando: por que eu que tenho que sofrer aflição? Por que eu que tenho que ter esse drama na minha vida? Então, a gente está sempre questionando Deus, esquecendo que na perspectiva espírita nós somos constituídos de passado, presente e futuro. E estamos no presente, elaborando o futuro. E o passado vem só como imagens, com percepções, intuições, para que a gente possa trabalhar melhor este presente para chegarmos ao futuro de forma mais tranquila e leve ao lado de Jesus. Então, meus queridos irmãos, lá em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 4, 5 e 10, nós vamos observar as bem-aventuranças colocadas por Jesus. E ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados porque sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós pobres, porque vosso é o reino do céu. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que chorais, porque havereis de rir. Nós vamos ver isso escrito lá em Lucas, no seu capítulo 6, versículo de 20 a 21. Por que eu trouxe essas bem-aventuranças, dentre elas, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados? Porque Jesus nos coloca numa perspectiva de que sempre há um futuro brilhante pela frente, um futuro melhor. E às vezes a gente não consegue entender o sofrimento, a dor, a aflição, por conta do nosso imediatismo, por conta da nossa trajetória, porque nós pensamos só no presente, esquecemos as nossas falhas do passado, que reverberam agora também no presente e podem permanecer no futuro se a gente não conseguir dar uma leveza, se a gente não conseguir limpar um pouco essa caminhada que nós estamos construindo no presente. Portanto, ele ainda acrescenta lá em Lucas, no seu capítulo 6, versículo 24 a 25, assim: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. E ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então, quando Jesus nos traz essas bem-aventuranças e com esse teor de reflexão sobre a fome, sobre a riqueza, sobre o sorriso, porque tudo isso é passageiro. E essa é a perspectiva que a gente quer trazer também nessa temática, porque tudo passa. Então nós podemos estar ricos agora, entre aspas, e pobres amanhã, ricos no mundo material e também no mundo espiritual, assim falando, em relação às emoções, em relação aos sentimentos, em relação às percepções, bem como das questões materiais também. Nós podemos ter vida farta hoje e amanhã uma vida muito mais regrada. Então, portanto, Jesus coloca essa situação toda como uma reflexão
para que possamos tentar permanecer na linha do meio, ou seja, na linha do equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco. E também não é na perspectiva do certo ou do errado, mas naquele momento, de forma equilibrada. Se eu estou bem, eu devo observar e me manter nesse padrão de vibração de estar bem para que eu permaneça mais tempo ainda, mesmo que depois eu tenha algumas situações difíceis. Entende, meus queridos irmãos? Então, as bem-aventuranças é um chamado, porque lendo de forma, em forma de parábolas, da forma como Jesus dizia, porque o entendimento da época era aquele, e talvez para algumas pessoas ainda é assim, esse entendimento, né, de olho por olho, dente por dente, né? Vamos julgar, vamos excluir, vamos, né, afastar. Então, por isso que o Espiritismo, como o cristianismo Rede Vivo, ele faz essa nova leitura, que Jesus nos faz este chamado, que tudo passa, que tudo é temporal, que tudo há de se ajustar de uma forma que a gente seja uma pessoa cada vez melhor no cotidiano. Mas para isso, a gente precisa revisitar lá a nossa reforma íntima, o que estamos fazendo, o que estamos querendo, qual o nosso caminhar. E isso, meus queridos irmãos e irmãs, sem sentimento de culpa, que é muito importante. Não nos sintamos culpados por essa trajetória, mas a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: se a situação hoje existe, né, ou existiu, e eu tive uma atitude e que eu considerei que não foi adequada, se hoje houvesse a mesma situação e eu agir diferente, agir de forma melhor, mais leve, então o que aconteceu? Eu evoluí, eu melhorei, e é isso que tem que ficar. Visitar o passado só para melhorar o presente, se for necessário. Se não, o passado fica no passado e vamos construir um novo presente, né, com as lições boas e positivas que o passado nos deu também. Então, isso diz respeito à questão das aflições, dos sofrimentos que nós estamos vivendo, ou vamos vivenciar, ou já vivenciamos. Então, se a gente observar, as falas de Jesus nesse contexto nos remetem a uma perspectiva futura, senão não teria sentido para nós que somos espíritas. Então Jesus diz assim: pode até tropeçar, eu te acolho, mas não tropece na mesma situação o mesmo tempo. Ou seja, né, nós precisamos saber que seremos acolhidos nas nossas falhas, mas com uma reflexão de que temos que mudar, que temos que fazer a reforma íntima. Isso vai acontecer de forma imediata e num passe de mágica, porque assistindo uma palestra, não. De repente pode haver o despertar numa fala de alguém, numa leitura de um livro, no contato com um irmão querido, numa situação especial com alguma pessoa, e a partir daí esse despertar vai brotar. Mas é preciso que a gente faça o quê? Mantenha, né, esse despertar com boas leituras, com boas amizades, frequentando espaços novos e cuidando da nossa espiritualidade também. Portanto, nessa situação de bem-aventurados os aflitos, né, que serão consolados, temos a dificuldade da compreensão de sofrer para ser feliz. Não é que Jesus queira que soframos, mas vocês podem observar, e eu observo, e eu já passei por isso, já tenho esse olhar. Quando a gente está sofrendo, a gente não acredita que aquele sofrimento talvez nos traga um novo olhar, um novo brilho, um novo sol, uma nova caminhada. Mas essa é a proposta desse sofrimento, dessa aflição, passando, claro, pela perspectiva da reforma íntima. Então a gente precisa compreender que, e nós já sabemos disso, que tanto os momentos difíceis como os momentos bons, eles passarão. Na verdade, como nos diz Chico Xavier, tudo passa, e tudo passa mesmo. Deixa a marca, deixa a cicatriz, mas nós podemos ainda deixar essas marcas, essas cicatrizes mais leves com o perdão. Porque não existe coisa, não existe sentimento, não existe atitude mais valorosa, eu coloco inclusive para mim, do que a atitude do perdão. Quem não perdoa, adoece, quem não perdoa, sofre, quem não perdoa, vive num estado de tristeza da alma. Então, perdoar é a chave que nos abre para compreender que necessariamente não precisamos sofrer para sermos felizes, mas se estamos sofrendo, essa felicidade virá, com certeza, disso não tenha dúvidas, porque é sempre um passo por vez, um dia após o outro, não é, meus queridos? Então veja só, então todos os nossos acontecimentos, eles têm, sem dúvida nenhuma, causa no presente
ou no passado, né? É claro que a gente não vai espiritualizar tudo colocando como se o passado fosse, né, o causador das nossas mazelas no presente. Não é isso que eu estou colocando. Eu estou chamando a atenção que a gente precisa sempre, às vezes, revisitar alguma situação do passado para compreender o presente. E a partir daí, tomar uma nova atitude, tomar uma nova decisão e elaborar um novo comportamento. Então, cabe a nós. Olha a beleza da doutrina espírita que diz, né, que nós temos nosso livre-arbítrio, que nós temos as nossas escolhas. Então, nós somos frutos das nossas escolhas, sem dúvida. Mesmo que tenha sido uma escolha equivocada naquele momento, que você se arrepende depois, mas tem como voltar atrás sempre. Tem como pedir perdão sempre. Tem como emitir uma palavra de amor sempre. Por isso, eu digo sempre nas minhas falas, não nos demoremos no sofrimento. O sofrimento vem, a gente sofre e ele passa. E ele vai voltar em vários outros momentos, sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento financeiro, sofrimento com a família, mas tudo passa. E esses momentos eles vão sendo como pequenos tijolos, né? Pequenos tijolos existenciais que vão nos tornando, com certeza, uma pessoa melhor. E aí Kardec pergunta então, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua página 60, na versão 2007. Então, há justiça nas aflições? Na perspectiva espírita, sim. Porque se a gente for pensar que existe um passado e existe uma aflição presente, é claro que a gente não vai associar tudo isso ao passado, porque nós temos o cotidiano, as nossas condutas, os nossos pensamentos no presente. Então, vamos vivenciar no presente o que está no presente, se necessário revisitar o passado, né? Mas a gente pode acreditar que em situações mais específicas, em situações mais especiais, podemos sim ter uma situação do passado que interfere no presente, mas porque nós ainda estamos nesse padrão de vibração, nós estamos ainda nesse padrão de buscar culpados da situação. E aí, quando a gente vai fazer essa busca, a gente vai achar sempre que está sendo injusta a situação ou que estamos sendo injustiçados. Mas Kardec afirma, né, que não há injustiça nessas aflições, porque foi uma construção, um caminho. E isso é a beleza da reforma íntima. Essa é a beleza da proposta da doutrina espírita, que nos remete a essa reforma íntima e esse processo de reflexão cotidiana, né, para evoluirmos. Mas se a gente for considerar os dias atuais, se a gente perguntar assim, quais as causas das aflições atuais, né? Então, a gente pergunta, se a gente está sofrendo, aí eu pergunto assim, por que eu? E aí nós perguntamos a nós mesmos, nós estamos combatendo as nossas más inclinações, o nosso orgulho, as mentiras, as vaidades, a indiferença, a ingratidão? Será que nós estamos combatendo essas situações? Só que nessa pergunta, e eu sempre coloco e coloquei anteriormente, não busquemos culpa nessa situação, mas buscar a reflexão e a transformação, porque nem sempre é o processo como a gente descreve e vivencia, porque vai depender de como nós temos um olhar sobre aquela determinada situação para que seja uma aflição ou não. Tanto é que uma aflição para uma pessoa pode ser diferente para outra. Uma pessoa que, por exemplo, pode estar com um adoecimento grave, uma vivencia com espiritualidade maior e outra com espiritualidade, talvez não digo menor, mas menos preparada para compreender a importância que tem essa passagem, né, para que a gente tenha uma ascensão espiritual e uma evolução espiritual. E que máscara nós estamos usando, né? Nós estamos usando para ter essa aflição atual, né? A quem culpar, então? Kardec pergunta de forma clara no Evangelho. A quem culpar, senão a ti mesmo pelas aflições? É claro que a gente não quer carregar esse peso, né? Ah, por que eu que estou tão aflita? Por que sempre eu? Porque no Espiritismo a gente sempre é culpado. Não. No Espiritismo a gente não é culpado, mas a gente é responsável para compreender o processo e buscar caminhos que nos levem a compreender esse processo aflitivo, esse processo de sofrimento, esse processo de angústia. E aí cabe a nós abrir esse pacote, né, ver o que tem dentro dele e perceber o que faço agora com essa situação. Esse é o chamado, o que faço com essa situação. E olha, queridos irmãos e irmãs, eu digo sempre, não tenham vergonha de pedir ajuda.
Se você está sofrendo na sua casa por alguma situação, ligue para o irmão, para a irmã, para o colega, para a sua família, mas não sofra sozinho. Busque apoio nas pessoas que te amam, busque apoio naquelas pessoas que sempre podem te ajudar, que diz assim, conte comigo, pode me ligar, né? Aproveite, essas pessoas são como anjos em nossas vidas, que com suas asas nos protegem, nos ilumina e nos faz acalentar um pouco mais essas aflições. Então, que caminhos estamos seguindo, né, para compreender essas aflições atuais? Aí a gente pergunta, será que os pais já estão combatendo as más inclinações dos seus filhos desde a infância? Né? Porque às vezes a gente observa uma criança com determinado comportamento, os pais jovens, mais jovens em especial, e às vezes acha bonito, acha interessante, e aí depois vem um processo futuro que foi reflexo daquelas má tendências que não cerceamos, que não orientamos. Mas mesmo assim, em algumas situações, há pais que sempre tentaram combater as más tendências, mas não esqueçamos que o outro é sempre o outro, é um espírito também a evolução, e vem lá com suas dificuldades, com suas mazelas, e vem de repente para justamente ser uma aflição para você. E eu estou falando isso numa perspectiva de mãe e de pai, porque para quem tem filhos, nós compreendemos todos esses processos, ou melhor, nós compreendemos e às vezes não aceitamos determinadas ingratidões, mas é preciso que a gente tente levar isso de forma mais leve, de forma a compreender e se perguntar, né? Até que ponto eu tenho culpa também nessa situação? E a partir daí, quando eu digo ter culpa, não é dizer assim, em sofrimento, mas assim, até quando eu contribuí para que a situação ocorresse ou não. E aí, sempre nesse processo de ir e vir, de refletir, a gente com certeza encontra apoio e encontra caminhos para reduzir essas aflições. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque é nesse momento de aflição que a gente começa a buscar Deus de forma mais calorosa, de forma mais íntima, de forma mais acolhedora. Porque eu sempre coloco também que Jesus sempre esteve de braços abertos para a gente, tanto na alegria como na tristeza. Nós que às vezes esquecemos desses braços abertos e vamos passando por ele e só volta quando o sofrimento, quando a aflição realmente é muito severa. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, que é esse que nós estamos tratando da temática, nós vamos lembrar que Kardec diz que as leis humanas alcançam certas falhas e as punem, né? Porque essas aflições podem ser da vida passada ou presente, mas mesmo assim, mesmo essas falhas humanas sendo punidas ao olhar humano, fica o sofrimento emocional, fica a dor, né, no sentimento, nas relações. Mas aí Kardec deixa muito claro também que diz, Deus não deixa impune nenhum desvio no caminho humano, porque quer o progresso. Então assim, se existiu um erro humano, a lei humana fez a sua ação e mesmo assim você não ficou satisfeito, aguarde. Nada fica impune, porque, como nós dissemos, existe o passado, o presente e o futuro. Então, em um desses espaços, nós vamos ter que responder. Não é que Jesus é vingativo, não é que a doutrina espírita traz esse processo de que você vai sempre pagar por aquele erro de forma assim, determinada ou não, mas porque é um processo natural da gente errar e melhorar. Essa é a proposta do Espiritismo. E assim é que nós espíritas devemos compreender, né? Que devemos sempre observar que errar é humano, é possível, mas errar 2, 3 vezes a gente compreende que não mais. Independente inclusive de religiosidade, de espiritualidade ou de religião, são 3 coisas diferentes. Mas é esse o chamado da doutrina, é esse despertar. E lembrar que para algumas pessoas, né, algumas experiências só são valorizadas quando a vida já foi dissipada ou perturbada. Então tem pessoas que infelizmente é preciso que a aflição seja tão devastadora para ela despertar. E o despertar é tarde? Não. O despertar sempre ocorre naquele momento que é necessário. É claro que se a pessoa for mais aberta, se ela estiver em sintonia e com boas vibrações, ela vai sofrer menos. Mas o processo é sempre esse, o despertar
por aflições que são mais severas. Mas dentro desse processo que a gente vivencia de sofrimento, a gente não pode esquecer, né, do Espiritismo como consolador prometido. Tá? Ele vem como o cristianismo redivivo, ele vem trazer as palavras e as parábolas, né, que Jesus nos trouxe de uma forma mais clara, de uma forma a nos tornarmos também mais responsáveis por nossa caminhada e também por nossas aflições. Portanto, olha o que Kardec nos diz de forma muito interessante. Olha, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. Então foi aquilo que eu disse no início. Então a gente pode dar suavidade ou não. A gente pode, por exemplo, passar por uma situação difícil e se encarcerar, se fechar para o mundo e para as pessoas, ou sair e procurar ajuda nessas aflições. Que porta escolher? Que caminho escolher? Então cabe a nós tomar essa decisão. E o Espiritismo vem nessa linha, nesse chamado. Você decide, você escolhe o caminho. Olha que maravilha, meus irmãos, nós temos essa liberdade e ao termos essa liberdade, tomarmos a decisão, sabemos que vamos ser acolhidos, seja qual for, porque Jesus não julga, Jesus não exclui, Jesus não afasta, Ele acolhe e espera o seu despertar. Mas a gente espera que o nosso despertar seja a cada dia sempre o melhor, o maior, o mais renovável possível. E aí, olha só que interessante, porque nas aflições é que nós ficamos desesperados. E aí Kardec nos diz, a calma e a resignação, a maneira em considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito, né, uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e suicídio. Porque veja só, nessas duas situações, quando a gente fala loucura, porque ainda é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas palavras que ficam fortes, né? Mas quando a gente fala, quando a gente perde, né, a noção do que é adequado, do que não é, quando a gente vai atentar contra a nossa própria vida, que chega lá, né, as questões do suicídio, porque faltou para a gente essa resignação e essa calma. E esses sentimentos, essas emoções, são sementes, né, da seara espírita. Calma, resignação. Inclusive Chico Xavier tem um livro lá, Emmanuel diz assim, o título é Calma. É um livro que todo mundo deveria ter, um livrinho de cabeceira, que são gotas de serenidade para que a gente não tenha tanta dificuldade e que a gente se torne mais manso e pacífico, conforme Jesus nos propõe, né? Sejamos mansos e pacíficos, porque os mansos e pacíficos herdarão a terra. Quando diz herdarão a terra, é no sentido de que a gente pode viver de forma mais plena, de forma mais tranquila, de forma mais equilibrada. Quando ele diz assim, né, que a gente vai herdar a terra, não é herdar os bens terrenos, não é herdar essa vida eterna de forma bastante glamourosa, não, é no sentido de sermos mais aliviados, tranquilizados e acolhidos nessa caminhada. Então, meus queridos irmãos, nas aflições, eu sugiro, Kardec sugere e Jesus diz, tenhamos calma, tenhamos resignação. E quando a gente fala de calma e de resignação, a gente automaticamente remete a uma palavra muito importante, que é o perdão. E lá em Lucas, né, esse é o versículo 23 a 24, no capítulo 3, versículo 34, diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus ainda compreende a nossa imaturidade espiritual para vivenciar as aflições e ainda mais, transmitir para esse Ser Supremo a causa das nossas aflições. E aí ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas aí a gente pergunta, e como é que eu posso perdoar aqueles que me causaram sofrimento? Né? Então veja só, em algum momento da nossa vida, todos nós já sofremos injustiças, ofensas, pecados, entre aspas, né? Então como devemos reagir a tais ofensas que nós consideramos como ofensas? E aí, de forma muito clara, está escrito, tanto na Bíblia como no Evangelho segundo o Espiritismo, devemos perdoar. Perdoar, perdoar e perdoar. É claro que esse processo de perdão não significa que você não vivenciou a situação difícil, mas você vai dando leveza àquela situação e vai se tornando mais consciente
do processo de evolução. Porque quando você perdoa, eu sempre coloco, você tira uma mochila pesada que tinha nas suas costas, você alivia os seus pensamentos, você entra em outro padrão vibracional que nos permite perceber de forma mais clara o amor. Porque quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não foi assim que Jesus disse diante daquela mulher adúltera? Olhou para o lado e depois ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus olhou para o lado e para o outro e disse, mulher, cadê aqueles que te acusaram? Lá não tinha mais ninguém e ninguém atirou uma pedra. E ele disse, vá e não erre mais. Então essa é a proposta de Jesus, para que as nossas aflições sejam reduzidas, que sejam mais aliviadas. Por isso que ele diz, bem-aventurados os aflitos. É nessa perspectiva que nós trabalhamos. E observe que nessa situação que a gente vivencia a aflição, a gente precisa fazer uma interrogação importante, uma pergunta. Como está a nossa consciência? Ou como nós estamos, ou como você está interrogando a sua consciência? E quando a gente traz aqui a palavra consciência, a gente não está trazendo a perspectiva do certo, do errado, do bom, do ruim, mas a consciência de perguntar, será que eu faria isso de novo? Se for uma atitude ruim, né? Uma atitude que não foi adequada, será que eu faria? Se você responder para você mesmo, não, eu não faria mais, significa que você já evoluiu um pouco. Então, meus queridos irmãos, na dúvida, na dor, no amor, em qualquer situação, visite a sua consciência. Pergunte à sua consciência, ela nunca vai lhe deixar sem resposta, porque a consciência nos remete a refletir sobre quem somos, como estamos, para onde estamos indo, o que estamos fazendo. Observe que é uma pergunta que tem várias respostas que nos faz crescer, que nos faz evoluir, nos torna pessoas melhores. É claro que eu sempre coloco nos torna pessoas melhores, não é de uma hora para outra. É em cada atitude que aparece no cotidiano. Pode aparecer um dia, uma situação especial que você precisa refletir. Eu não vou fazer mais aquilo que eu fiz, ou eu não faria mais aquilo que eu fiz em determinada situação. Então, esse é o chamado, é a mudança de comportamento, é a mudança de atitude, para que possamos perceber, né, essa bem-aventurança de forma mais leve. Bem-aventurados os aflitos. E aí, Mateus, no seu capítulo 5, versículo 25 a 26, vai nos dizer, pecamos contra Deus infinitamente mais do que qualquer pessoa poderia algum dia pecar contra nós. E se Deus nos perdoa de tanto, como podemos recusar o perdão a outros por tão pouco? Né? Então pensemos sobre isso, se às vezes nós não estamos aflitos, estou com dor de cabeça, estou sempre cansada. Vamos revisitar que sentimentos nós estamos guardando no nosso coração, no nosso pensamento, como é que são as nossas vibrações. Então vamos dar leveza, vamos aliviar. Sentiu vontade de falar de alguém, sentiu vontade de julgar? Faça uma oração, veja uma imagem bonita, olhe para a natureza, olhe para uma flor e você vai se transformar. E não se entregue de forma nenhuma aos pensamentos ruins ou negativos. É claro que em um momento ou outro a gente sempre escorrega e entra naquela escuridão, porque nós somos humanos ainda e às vezes precisamos desses momentos de escuridão para lembrar que existe o Consolador prometido, que existe o cristianismo redivivo, que existe o espiritismo que nos traz essa fé, nos motiva dessa fé, essa fé raciocinada para compreendermos todo esse processo que vivenciamos no cotidiano. Então Jesus diz assim ainda, reconcilia-te com teu irmão, ainda quando estiveres andando com ele, antes de fazer qualquer oferta a Deus. Vai, pede perdão, perdoe e ajuste a caminhada. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer sempre isso, que o roteiro, e eu sempre digo na verdade, o roteiro já está pronto, o caminho já está traçado. O exemplo nós já temos, Jesus, as suas palavras, os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas falas. O que queremos mais? O que queremos mais? Então eu deixo aí essa reflexão, porque não precisamos mais buscar nada. Nós já temos tudo o que precisamos, especialmente para vivenciar essas situações de aflições. Então o que vamos fazer? Olha essa imagem linda aí.
colocada para vocês. Uma mão que libera uma borboleta, né? Então, assim, que nós possamos nos libertar também desses sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, que às vezes é a causa da nossa aflição mental, da nossa aflição espiritual, que vai reverberar no campo físico, né? Que vai interferir na nossa bioenergia, na energia da vida e vai nos trazer adoecimentos. Então, libere, perdoe e ame. E lembrando ainda, Kardec nos diz, todo efeito tem uma causa. Então, sempre haverá consequências para as faltas. Observem também essa imagem, nós temos duas estradas, uma aponta para um lado, outra para o outro, sem nenhuma perspectiva de que o outro está nos esperando, mas olha só, é igual, a imagem ela é toda igual. Então nós podemos escolher e nós podemos também construir o nosso caminho. É essa a proposta dessa imagem que está aí, porque todo efeito tem uma causa e sempre haverão as consequências para as nossas atitudes e comportamentos. E mais uma vez eu reflito, não é vingança e não é uma troca, mas porque não seria justo, né? Não temos consequências pelas nossas faltas, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa consciência. E como eu disse anteriormente, é essa consciência que tem que ser revisitada no cotidiano e é ela que nos permite transformar com as respostas que nós damos a nós mesmos nesse cotidiano, principalmente das aflições. E aí é nesse momento que Kardec nos traz a proposta da fé, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua página 245, na versão 2007, que diz: a fé incerta, olha só como ele coloca de forma muito sábia, a fé incerta sente a sua própria fraqueza e se transforma em violência. Então, quando a gente não tem fé, quando a gente não acredita, o que a gente faz? A gente não tem argumento, então a gente parte para a violência, seja física, seja moral, seja verbal, seja emocional, porque a gente não tem fé, a gente não acredita. Então, quando a gente não acredita, a gente tem um vazio, e esse vazio vai ser preenchido por esse momento de resposta imediata, que faz parte da nossa característica humana, que é responder de forma imediata a qualquer insinuação, qualquer toque, qualquer palavra. Portanto, a proposta da fé que Kardec nos traz é que a gente busque alguns elementos importantes que eu vou citar aqui. Primeiro, a perseverança. Não desistirmos de sermos felizes, de sermos amigos. Vamos tropeçar? Vamos, mas vamos nos levantar também. Vamos cair? Vamos, mas vamos nos levantar também. Buscar essa energia divina do cotidiano que nós temos, que nós esquecemos de fomentar, de aumentar, de fazer boas leituras, de manter um padrão de vibração, né, positivo e alto, buscando essa energia divina. Ter a paciência de saber esperar. Olha que lindo Kardec nos diz, paciência que sabe esperar. Né? Então, para tudo há um tempo, para cada situação uma resposta, para cada aflição também uma provação e uma libertação, se assim quisermos compreender na perspectiva espírita. Temos que ter calma na luta, crer para poder vencer, e a fé que representa humildade. E outra coisa mais importante, ele diz, confiança mais em Deus do que em si mesmo. Porque quantas vezes nós pensamos que sabemos tudo, que já somos fortes o suficientes, e vamos lá com a nossa medianidade humana e queremos decidir as situações sem fé. E outro dia eu vi uma reportagem, eu só não me lembro, uma escritora, e ela diz, eu gostaria de dar uma sugestão para vocês, tenham fé. Eu não tenho fé, ela disse, eu não tenho fé, mas tenham fé, porque eu vivenciei uma situação muito especial na minha família de um adoecimento e vi que as pessoas que tinham fé sofriam menos, eram mais resilientes. Então fica aqui a dica, tenhamos fé, valorizemos a nossa fé, acreditemos de que tudo pode mudar, de que tudo pode ser melhor e de que tudo passa, sem dúvida, como diz Chico Xavier. E por fim, nós precisamos dizer o quê? É reconhecer que nós somos instrumentos de Deus. E como somos instrumentos e filhos, né, deste universo divino, a gente tem que compreender que nós seremos sempre amparados, que nós seremos abraçados amorosamente e que o nosso coração será sempre visitado por Jesus. Basta apenas que possamos abrir essas portas, essas janelas, essas centelhas, né, da luz divina. Então, para fechar, nós temos algumas dicas para bem viver.
Então lembrar que nós estamos em busca da perfeição, portanto nós não somos perfeitos ainda. Então é um caminhar, mas para esse caminho nós precisamos tirar as amarras que nos prendem, como o rancor, o ódio, a dor, a aflição. Olha essa imagem que está aí para vocês, né? Vamos ser como esses pássaros que voam, né? Que vão se libertando a cada temporada e que visitam espaços diferentes a cada temporada. Não deixar que o nosso coração, que o seu coração que está me ouvindo nesse momento, seja invadido por rancor, pelo ódio, pela desavença. Ajudar o próximo conforme o seu nível de evolução. E aí seria uma outra palestra sobre nível de evolução de cada um, que a gente não compreende, às vezes a gente não respeita o tempo do outro, mas isso é um processo de cada um e a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho mais. Reconhecer que somos espíritos, né, numa experiência humana. E muito no final, fala uma frase de Adeilson Salles que ele diz assim, ó: cuidado, precisamos pensar sobre o que estamos pensando. Olha que redundância, mas que amplitude é pensar sobre o que estamos pensando. Então é sempre revisitar, não deixar que pensamentos negativos, que pensamentos maldosos, que pensamentos de julgamento invada a nossa mente. E caso haja esse processo, que a gente possa também dissipar com uma oração, com uma boa atitude, com um bom comportamento. Esse é o chamado. E essas são algumas dicas que está lá, que eu pensei do Evangelho segundo o Espiritismo, e ali do nosso amigo Adeilson Salles, que numa palestra disse isso, pensar sobre o que estamos pensando, porque nós sabemos que na perspectiva espírita, o pensamento é que abre as portas, né, para as nossas reflexões, para as nossas intuições, para as nossas ligações energéticas e bioenergéticas, a bioenergia que é a energia da vida. Portanto, Chico Xavier vai nos dizer, cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação para o nosso amanhã. Olha só, parece que esse texto de Chico, né, resume a nossa fala, né? As aflições de hoje nos prepara para sermos diferentes e melhores amanhã. Então, muito obrigada e viva Jesus em nossos corações.